Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu não tô conseguindo achar o botão pra gente gravar. Logo, logo vou chamar aqui a nossa convidada de hoje que vai abrir esse ciclo de lives. Um ciclo de lives muito importante de mulheres que estão candidatas por todo o estado de São Paulo. E hoje nós vamos abrir a live com uma mulher negra, jovem, de Campinas, Paola. Eu só tô tentando achar um botãozinho aqui que fugiu. Oi, Oi, tudo bem, Paola? Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo muito bem. Eu só não tô achando um botãozinho aqui para começar a gravar. Toque e mantenha pressionado o botão para começar a gravar. Deixa eu ver se é esse aqui. Mudou a configuração agora. Entendi. Então, deixa eu ver se é esse aqui. Não, não tô achando. Ele já não grava Também não tô. automaticamente depois que você compartilha? Pois é, mas tá falando aqui, aparecendo para mim. Toque e mantenha pressionado o botão para gravar, o botão de gravar para começar. Mas eu acho que já Ah, foi, né? entendi. Toque e mantenha pressionado o botão de gravar para começar. Eu acho que já foi, né? Acho que sim. Tá. É, o pessoal tá entrando. Nossa, estou muito branca aqui. Eu tô com uma. Vou abaixar a luz aqui, porque eu vim para casa. Eu tô numa Tudo luz bem? amarela aqui. É, eu acho que é isso também, né? Mas eu sou também sarará, eu fico contrastando nas luzes. Deixa o pessoal entrar, dá uns minutinhos, e aí a gente começa. Você está iniciando o nosso ciclo de lives, viu? Ai, que massa! É uma Você honra é a pra mim primeira participar. hoje. Ah, isso é uma Eu grande fiquei muito honra, de feliz, verdade. uma grande honra, porque eu ia iniciar em setembro, dia 1º de setembro. E aí, as Uhum. meninas, a gente conversando com a sua agenda, aconteceu hoje. Mas, de qualquer forma, você está iniciando. Não, pra mim é uma grande honra começar esse ciclo de lives. 1º de setembro é o início, assim, a gente dividiu, né, um pouquinho a campanha, acho que todo mundo, né, até porque acho que a pandemia mudou bastante os modelos de campanha. Então, 1º de setembro tem 1 milhão de atividades, assim, né, e tô Aham. muito feliz de poder estar aqui também. Tem uma coisa que eu converso muito, principalmente quando eu vou à escola, é sobre cabelo, né, como que é importante a gente ter esse reconhecimento e tal, e eu fiquei muito, muito feliz com essa live. Pra gente poder conversar um pouquinho sobre muitas outras coisas, inclusive sobre isso. Sim, claro, embora hoje eu esteja, né, com o meu cabelo preso, porque eu saí de um período de gripe, né, e a gente acaba usando assim, lavei e falei, não, hoje eu vou ter que prender, até por conta disso aí, acabei tendo Covid, enfim, então eu tô tendo alguns cuidados aí nesse período louco de São Paulo, que à tarde, de manhã tá sol e à tarde tá 0 graus, né. Não, é isso. Olha aqui, ó. Tô com 15 peças de roupa, ó. Todas do Eu mesmo também, tom, porque precisamos manter o look, eu mas. tô aqui de cachecol, porque é frio. Aqui, particularmente, onde eu moro, é frio. É próximo da represa, então fica frio. Nossa, Nossa, eu passei na rodovia só e já deu uma baixada já na temperatura do carro. Nem imagino como que é o do morar anel. por aí. É, Isso.
é frio, região do ABC, principalmente Santo André e São Bernardo, que nós estamos próximos mesmo à represa, né? Aqui a Billings, nossa, neblina vem. Mas, vamos começar, tudo bem? Tudo bem, bora lá. Tudo bem, boa noite para todos que estão entrando. Primeiro, eu quero agradecer a participação da Paola, porque ela inicia esse ciclo de lives com mulheres candidatas, né? E eu intitulei esse ciclo de lives 13 minutos com elas. 13 minutos, é claro que é propositalmente, né? Para a gente marcar aí o 13. Eu sou Dani Chi, sou do blog do canal Conto dos Cachos, né? Atuo mais aqui no Instagram. E o meu Instagram, Conto dos Cachos, ele nasce com o propósito de falar sobre o empoderamento da mulher negra. Né? Eu sou de Santo André, faço parte de um grupo de mulheres negras em Santo André que se chama Negra Sim, que um dos objetivos é você falar sobre você empoderar outras mulheres, trazer outras mulheres à realidade, né? Trazer aquela mulher negra para que ela possa ter um convívio não só dentro de casa, mas que ela possa ocupar os espaços de poder, ocupar os espaços de militância, independente do que ela seja, né? Ela pode ser a transista, a cozinheira, a dona de casa, então a gente traz ela para esse ciclo de debates e uma das nossas missões é empoderá-las. Particularmente com toda essa vivência, né? Faz 20 anos que eu faço parte da Negra Sim, eu crio, né, aí Instagram Conto dos Cachos, porque um dos objetivos é falar do empoderamento através do cabelo, né? Eu, como uma mulher negra, sarará, é, sempre tem aquela questão, né? Ah, você é branca, você não é aquela coisa falando, gente, não é como você pensa, é como eu me identifico. E trazendo para esse canal a importância de falar sobre o empoderamento da mulher negra, é, eu resolvi esse mês, né, assim, até como forma de empoderar outras mulheres candidatas, mostrar o trabalho delas, quem são as candidatas, o que ela pretende, qual é o seu plano de trabalho, a sua atuação. E aí eu gostaria de apresentar a Paola, né, para vocês que estão assistindo. A Paola é de Campinas, a Paola é uma mulher negra, e eu começo perguntando quem é a Paola. Quem é a Paola, né? De onde é a Paola, onde ela atua, onde ela nasceu, por quê, né? Logo depois, por que a Paola se tornou candidata? Hoje a Paola, ela está no mandato de vereadora, né? Licenciada, mas vereadora na cidade, e saiu como candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Então, Paola, eu abro para você e quero perguntar quem é a Paola. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, para mim é uma honra poder estar aqui. Quem é a Paola, né? Eu sou nascida e criada em Campinas, interior de São Paulo, é uma das maiores cidades do estado, mas ainda é uma cidade extremamente provinciana, então foi a última cidade do mundo a libertar o povo negro escravizado, né? Eu sou filha de mãe solo, professora. Minha mãe muitas vezes não tinha com quem me deixar, então ela me levava na escola, nas atividades, nos atos. Minha mãe é sindicalista, e foi aí que começou um pouquinho da minha formação política. Mas para mim chegou um momento que para mim foi muito chato, né? Tá ali com a minha mãe, né? Com os amigos dela, uma linguagem que era dela. Até que chegou 2013, foi o momento que eu fui pra rua e com os meus amigos, e ele para mim foi revolucionário, porque eu fui pra rua justamente para lutar por conta da passagem do ônibus. Que Praia de Campineira é shopping, né? Então é diferente do que tem na capital, que você tem muito acesso à cultura, né? Que em Campinas você não tem. Tudo que você vai fazer é no shopping, desde serviços públicos até o seu lazer, né? Então, isso, ter esse limitador, né, com relação à passagem, Campinas tem uma das passagens mais altas do Brasil, foi o momento que eu me revoltei, fui para rua com os meus amigos, e aí a passagem não foi aumentada, né? Então, foi um momento para mim que foi revolucionário, assim, eu percebi como que era se eu me organizasse com os meus amigos, se eu fosse para rua, se a gente lutasse, como seria possível, né, ter as nossas conquistas, nossas vitórias. Depois disso, eu já era filiado ao Partido das Trabalhadoras, né? Comecei a participar mais ativamente do partido, né? Entender por que a gente fazia ato, o que se torna manifesto, para onde a gente ia, como a gente ia. E em 2018, com o assassinato da Marielle, foi o momento que eu fui. Que eu lembro que eu estava num ato e eu fiquei assim, gente, mas ela é tão parecida comigo, sabe?
ela, até fisicamente mesmo, tipo, e se ela for executada dessa maneira, o que vai ser de mim, assim, né? Que sou uma mera militante. Então, depois Sim. disso, foi a primeira vez que eu saí candidata. Foi a primeira vez que eu saí candidata em 2018 a deputada federal. Muito porque meu grupo político da época, a gente queria ter uma candidatura que representasse a população, que fosse mais próximo da população, né? Que conseguisse entender, ouvir, sentir as mesmas demandas ali. A gente foi muito exitoso, a gente conseguiu fazer 10.500 votos. Depois disso, eu voltei para a iniciativa privada, sou formada em engenharia de computação, então trabalhei 2 anos numa multinacional, sempre trabalhei na área, né? É, Excelente. e aí, depois, em 2020, eu lembro que eu coloquei meu nome à disposição. Em janeiro, chegou fevereiro, a gente fez um planejamento, e março fechou tudo, assim, né? Minha mãe sempre falou, né, que o que muda a nossa vida é a educação. E eu sou prova viva disso, né? Porque se eu não fosse formada, muito provavelmente eu não conseguiria trabalhar de home office e fazer campanha, né, nos modelos que foi 2020. Então, e a nossa principal proposta era o Tarifa Zero, porque foi o movimento que eu comecei, né? O movimento Passe Livre. Mas conversando com as pessoas, aproximando os movimentos sociais, principalmente do MST, do Marielle Vive, que tem aqui na região de Campinas, eles trouxeram para a gente para das hortas, né? E aí, quando a gente falava de tarifa para as pessoas, a tarifa do ônibus, as pessoas pensavam o seguinte: poxa, mas eu estou em casa, tal, isso não é minha prioridade nesse momento. Mas quando a gente falava de horta, né, alimentação, as pessoas falam assim: não, é isso, né? Tem uma horta aqui no fundo de casa, tem uma horta aqui no meu bairro. Eu lembro quando fulano tinha horta aqui perto, eu conseguia ter acesso ao alimento. Então a gente eu acabei me tornando a vereadora das hortas aqui. A gente conseguiu Aham. implementar esse projeto aqui em Campinas, ele foi absorvido na lei municipal. E essa é a Paola, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito sonhadora, bastante tímida também, apesar de não parecer, e é isso. Eu te entendo. Embora eu também esteja aqui, mas tem horas que eu fico super. Mas que bom, Paola. Quantos anos a Paola tem? Muita gente olha para mim, né, e acha que eu sou muito mais nova do que realmente sou, mas eu tenho 31. Uhum. Para mim, assim, é um grande prazer, né, Paola? Porque hoje a gente tem atingido, né, eu acho que um grupo de mulheres que a partir dos, vou chutar aí, você pode me corrigir, né, que a partir dos 25 anos descobrem a vida política, né? E isso é muito bom para nós, né? Ter mulheres aí com 25 anos que antes nem imaginavam estar na vida política, muito menos assumir um cargo do legislativo, né? Então, eu vejo que a importância de ter mulheres, e por isso que a gente abre esse ciclo de lives, que é para fomentar a participação das mulheres na política, né? Para todas as pessoas que assistirem, conhecer a Paola que está em Campinas, conhecer, né, as outras que estão em tantos outros lugares, que são do mesmo partido ou não, mas que estão trabalhando por um único, é, eu vou dizer o bem comum, tá? E aí você fica muito à vontade para também para me corrigir, para falar, tá bom? Até porque a gente precisa ter mulheres nos quatro cantos. Estamos aqui em São Paulo, mas a nível de Brasil, que defenda as políticas das mulheres no Estado brasileiro. Recentemente a gente tá dado. Está posto a misoginia da política brasileira no partido, o qual está presidindo o país, né? Nós tivemos aí um eu não diria ato falho, porque não foi um ato falho, é proposital, ele faz isso mesmo, né? Um atual, em um ciclo de debates da presidência, ele agredindo uma mulher, não importando que aquilo poderia, que ele estava ali num debate da presidência. Então, assim, você vê que ele não se preocupa onde ele está, onde ele deixa de estar, ele simplesmente agride mulheres, né? Independente da forma. Então, assim, mais do que tudo, a gente está aqui para empoderar as mulheres, né, e trazer aqui, mostrar o meu papel enquanto, né, estou aqui batalhando para, né, para digital influência, para poder mostrar, para falar sobre o empoderamento das mulheres. Então, hoje, mais do que tudo, a gente tem
que mostrar quem é a Paola, né? O que a Paola faz em Campinas. Mesmo quem não conheça, eu não gosto de política, mas vocês têm que saber que existe a Paola, que está lá em Campinas, que está batalhando pelo passe livre, que está batalhando pelos direitos das mulheres negras, que está batalhando por Campinas, porque é onde ela reside, mas que ela vai estar assumindo o legislativo. Qual é a pauta da Paola, né? Você tem olha, eu vou trabalhar essa pauta específica, além de todas as outras, né? Eu gostaria que você até falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Não, né? eu Se acho A Paola vem ganhando as eleições, quais as pautas da Paola, né? Tem alguma prioridade, né? Pois não, Dani, a minha prioridade é essa. Lógico que a gente sabe que as demandas são várias, mas tem essa pauta que você carrega como bandeira hoje, Paola? tem sim, mas eu quero começar comentando sobre a participação das mulheres na política, né? Quando você Sim. olha para as escolas, na verdade, para os grêmios estudantis, existe uma maioria de mulheres. Só que conforme a vida, né, vai ali nós vamos amadurecendo, as mulheres vão saindo da política muitas vezes. E agora a gente está retornando para a política aos 25 anos, justamente porque é colocado para nós, né, atribuído para nós, essa questão do cuidado. Então, cuidar dos irmãos, cuidar dos avós, cuidar da própria família, né? No passado, as mulheres casavam muito mais cedo, né? E diferente do público masculino, né, não tem quem cuide de nós. Então, essa ausência de mulheres na política é esse reforço da sociedade. Quais são as nossas pautas? Eu sempre digo nós porque eu todas as campanhas que eu fiz, né, a gente começou com as propostas iniciais, mas a gente foi transformando ao longo da campanha, porque é isso também, né? É um momento de escuta, da gente aprender com a população, da gente entender com as demandas, ouvir as pessoas, né, construir. Nós, sem dúvida, estamos aqui para defender, né, as mulheres negras, a periferia, diminuir as desigualdades que a gente tem, e isso passa, sem dúvida, pelo debate da educação, a educação pública de qualidade. A mãe é professora, então eu acompanhei todas as reformas que tiveram, né, na ótica da filha, né, de uma professora, que entendia que a escola era um ambiente comunitário, um ambiente de troca, um ambiente de início de sociedade, né, e que hoje a gente não vê mais isso. Então a gente vê como que a carreira dos professores foram destruídas com esse novo modelo de ensino médio, com a API, como muitos alunos não conseguem mais dar conta, né, de estudar e trabalhar como era no passado, porque com a API o ensino noturno está muito mais distante, e como mesmo aqueles que conseguem se dedicar ao estudo, quando chega, né, na escola não tem professor, e são mandados para casa de volta. Então muitas mães falam isso para mim, né? O Genailson colocou aqui muito bem. Eu sou a primeira vereadora assumidamente LGBT da Câmara de Campinas. A gente está para defender a comunidade também, dentro da Alesp, porque é fundamental. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTQIAPN+, no mundo. E a gente precisa defender a nossa comunidade. A gente não consegue nem ter dados para saber qual que é a população hoje do nosso país, muito menos do nosso estado. A gente está aqui para propor, né, mais emprego e renda para uma juventude, principalmente juventude periférica, que não consegue mais ter acesso nem a uma educação de qualidade, quem dirá o emprego com carteira assinada, né? Defender também as trabalhadoras, os trabalhadores que estão indo para a precarização, que estão indo para a informalidade, e sem dúvida nenhuma construir uma cidade antirracista, né, que passa pelo emprego, pela renda e pela segurança pública. Hoje de manhã eu estava num bairro da região de Campinas, que é o bairro Itatinga. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui. E, né, a gente vê uma ação do Estado somente na hora de represar. Então, quando a gente fala de educação, o Estado se ausenta; quando a gente fala de saúde, o Estado se ausenta; quando a gente fala de saneamento básico, o Estado se ausenta; e quando a gente fala de segurança pública, o Estado aparece numa repressão, inclusive com os comerciantes, assim. Então, a gente quer discutir a segurança pública, e isso passa por uma reestruturação, inclusive nos cursos de formação, porque a gente viu que desde quando o governo Bolsonaro entrou, os cursos, né, de matérias de direitos humanos, eles foram diluídos, né, em outras matérias. E aí o resultado disso, o resultado direto disso, é o Genivaldo França, né, Genivaldo de Jesus, que foi torturado e morto num camburão. Então,
é um pouco disso que a gente quer construir, né? Educação e segurança pública são nossos principais pilares, e isso passa pelas mulheres, isso passa pela juventude, isso passa pela construção de uma sociedade antirracista, isso passa pela comunidade LGBTQIA+, e a gente também quer discutir a reforma agrária estadual, porque passou um PL da grilagem esse ano aqui na Assembleia Legislativa, que coloca na mão de 85 grileiros uma boa quantidade de terras que está, né, para ser destinada para a reforma agrária. Então, isso é um pouquinho, né, do geral das pautas. A gente tem projetos mais específicos para cada uma delas, mas isso é um geral, assim. Eu fico muito feliz, né? Porque também estou aprendendo e conhecendo é, a Paola falando, né? Embora eu tenha tudo que eu acompanho, tudo que eu vejo, ouvir você falar, né, de uma mulher tão, eu diria, né, jovem, né, que está aí há um período já na campanha, que tem feito todas essas pautas, ou seja, Paola no Legislativo tem muito trabalho, mais do que já atua em Campinas, ela tem muito trabalho, eu acho que para o estado de São Paulo, e eu espero que todos vocês estejam acompanhando, gostem da Paola, perguntem, viu, galera, porque esse é o objetivo, né, você trazer aqui as mulheres, porque nós temos muitas pautas a serem defendidas, e nós, e mulher precisa defender mulher, mulher precisa dar oportunidade para a mulher, independente da área que ela atua, mas ela tem um projeto político, então eu acho que começar essa live com a Paola, eu fico feliz, porque é uma mulher que defende a comunidade, que está na comunidade LGBTQIAPN+, uma mulher negra, então eu acho que, assim, acho que você acabou dizendo, por que eleger Paola, né? Por que eleger Paola no legislativo, Paola? Por que eleger você? Né? Que essa é uma das perguntas que eu quero trazer para as candidatas, né? Quem é a Paola? Por que a Paola se candidatou e por que eleger a Paola? A gente aqui em Campinas, a gente tem uma construção que passa o tempo todo pela população. Então, assim, muitos dos projetos que a gente apresentou na Câmara aqui em Campinas são frutos dos nossos coletivos populares. E o que são os coletivos populares? São grupos de trabalho, né, onde a população pode palpitar desde uma ação, né? Então, assim, eu gostaria que você fizesse uma ação aqui no meu bairro, eu gostaria que você viesse fiscalizar o postinho. Não, eu acho que Campinas precisa ter um projeto como o Vai de São Paulo para fomentar a cultura periférica. A gente precisa ter um projeto aqui em Campinas que seja transcidadania, né, para a gente também incluir a nossa população T, né, de trans, travestis, aqui da região. A gente precisa pensar num ambulatório, né, um ambulatório que atenda a comunidade LGBT, que seja regional, né? A gente precisa ter um centro de referência regionalizado, porque muitos chegam para Campinas para ter essas demandas, e tudo isso surgiu, né, de propostas conversando com a população. A gente criou nosso gabinete na rua, que semanalmente a gente vai para uma região da cidade ouvir as pessoas, justamente porque a gente não quer ser aquele mandato que volta a pedir votos de 4 em 4 anos. A gente quer estar na rua. O nosso objetivo é estar na rua. E eleger, né, eleger Paola não é só, né, me eleger, é levar os nossos sonhos e a nossa voz para dentro da Lesp. Então, a gente vai continuar fazendo esse trabalho, e eu gosto muito de uma ideia da gente ter uma van, né, da gente poder andar as cidades aqui do estado, andar as cidades do interior, levar a voz do interior também, pensar a lógica do interior para a capital, pensar como que a gente faz aqui, como que a gente constrói aqui e levar. Porque eu não tenho dúvidas que São Paulo tem inúmeras soluções quando a gente fala de transporte, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de saneamento básico, mas isso, muitas delas, como por exemplo o metrô, não dá pra gente fazer aqui em Campinas. Não dá pra gente fazer em Piracicaba, sabe? Como que a gente resolve o problema de lá? Como que a gente conecta essas cidades, né, para que elas consigam, inclusive, ter uma infraestrutura regionalizada? É isso que a gente quer fazer. E a gente quer fazer isso a partir da ótica da população, ouvindo as pessoas, conversando, dialogando, né? Eu sempre digo que eu não tenho a resposta para todos os problemas, mas que juntos
juntas e juntos, a gente pode construir a melhor solução. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer poder partir, né, da Lesp, mas isso com o povo do interior, com o povo da capital, com o povo da Baixada, com o estado como um todo. Ah, parabéns, Paola. Eu acho que eu só tenho a agradecer, né, pela sua participação. Quem quiser fazer alguma pergunta que tiver aí, a gente está vendo aqui. Tem alguém muito. Querida Paola, apoio total. Estou falando aqui que você representa a comunidade. O Carlinhos está fechado com a Paola. O Janailson falou: vota nela, moça, por favor, nos ajude. Então, o pessoal aqui tá bem bacana, sabe? Eu fico, só tô só olhando aqui, né? Não quis te interromper. Tá falando que você é jovem, da periferia, precisa de oportunidades, que os jovens, perdão, que os jovens da periferia precisam de oportunidades e não da bala da polícia. A gente tem hoje, Paola, assim, me preocupa muito quando a gente fala de polícia, né, para a comunidade, os jovens negras, negros, né, e aí os homens acabam, né, a gente sabe que os homens são muito mais vítimas nesse caso da polícia, né, como você citou o caso, que assim, mesmo hoje, com todo o sistema de câmeras que a gente tem, gravando celulares, e eles não tiveram nenhum pudor em cometer o crime com aquele rapaz e filmaram e tranquilamente as pessoas filmando, pedindo para parar, e assim, eu vejo que isso é um problema muito grave. A polícia não se intimida, não tem se intimidado com as ações dela, principalmente com a população negra, né? Então eu acho que a gente tem que batalhar junto em todos os sentidos para isso. E como você disse, né, ter um mandato próximo, tá próximo das ruas, né? Se é com a van que a Paola eleita vai trabalhar, mas tem que estar próximo da população, né, Paola, para ouvir e trazer as demandas, até para você sentir, porque a Paola não tem, né? Eu tenho certeza que gostaria de ter muito mais braços, muito mais pernas, né? Então, é com a população e participando do seu mandato. Não, sem dúvidas, Dani. Eu acho que tem uma questão, né? Que a gente tem uma polícia militar. Por que a gente não tem a polícia comunitária, por exemplo? Essa é uma das coisas que a gente quer discutir. Quando a gente fala de jovens negros, né? O estado de São Paulo já foi um dos estados que mais matava jovens negros e policiais negros, inclusive, né? Sim, Então, a polícia que mais mata é a polícia que mais morre. Estavam aqui no estado de sim, São Paulo, né? E os dois lados da arma são negros. A gente tem um projeto que surgiu dos coletivos populares, que é um projeto sobre a cannabis medicinal, porque a gente precisa começar a discutir sobre isso, porque é o seguinte, né? Quando ela é na periferia, o nome é até outro. Quando ela vai para classes mais elitizadas, muda, né? Vira o nome científico. E outra coisa, para quem tem dinheiro, isso já é legalizado. O que você relatou aqui, né? O caso do menino Miguel, né, que foi abandonado no elevador pela série Corte Real, o caso do Genivaldo de Jesus, um caso que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, né, e de inúmeros outros casos de jovens negros que foram assassinados e simplesmente sumiram da mídia, o caso de Durval, que foi assassinado no Rio de Janeiro pelo vizinho porque ele foi confundido, né, com um ladrão, o caso de Moise, são todos casos de homens negros que foram assassinados e o Estado se ausentou na hora de dar resposta. Né? No caso do menino Miguel, a gente sabe quem foi, mas a série Corte Real corre em liberdade, está recorrendo em liberdade. Ela nunca foi presa, verdade. né? Nunca foi presa. Ela nunca foi E, e, e presa. Não, e a Mirtz, assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer, a Mirtz na entrevista, né, que ela deu, a primeira entrevista, ela falou assim, e se fosse comigo? E se fosse eu que tinha deixado uma criança branca no elevador, né? Muito provavelmente eu nem teria direito de defesa, entendeu? Então, assim, hoje, né, quando a gente fala de segurança pública, não é somente da polícia, da guarda, né, da polícia militar, da polícia federal, da guarda municipal, né, ou GCM, como é dita em outras cidades, mas a gente está falando do acesso à justiça. Quantos sim. jovens foram encarcerados e não tiveram o primeiro julgamento? Quantos foram encarcerados injustamente? A gente tem casos que ficaram Esse número, né, famosos. Paola?
Nós nem temos esse número. Se for para você pegar hoje, quantos jovens estão aqui, né? Quem tiver, por favor, é, publiciza para nós, né? Quantos jovens estão lá sem o primeiro julgamento? Uhum. A Não, maioria a gente não sabe, mas, né? e o Janailson colocou aqui muito bem, assim, hoje a ausência do Estado ela é tão grande que, né, como a gente falou aqui, né, hoje você não consegue ter acesso a uma educação de qualidade. Se não consegue ter acesso a uma educação de qualidade, você não consegue ter emprego de qualidade, porque a gente parou de falar, né, de ter acesso à universidade, né, a gente tem que lembrar que a gente teve o Enem menos negro da nossa história. E aí, quando chega no mercado de trabalho, você não consegue ter acesso a nenhuma dessas coisas, qual que é a alternativa para esse jovem? Qual que é o recurso que ele tem para se proteger muitas vezes e se alimentar? O Brasil voltou a passar fome, são 33 milhões de brasileiros que estão passando fome. Qual a alternativa para Sim, isso? Infelizmente, hoje não é o Estado. O Estado tem se ausentado, inclusive quando a gente fala de acesso à justiça. sim. Eu estava assistindo recente eu não sei que canal, TV aberta, e aí estava fazendo uma matéria, né, falando sobre mundo de trabalho. A quantidade de jovens que se inscreveram, eu não vou recordar o número aqui, porque eu vi meio de relance, mas vi que de fato, e até peço desculpa por não ter pesquisado, mas assim, a quantidade de jovens que abriram o MEI, né? Desde o jovem que está, eu vou vender balinha no farol, porque, né, tem um MEI ali, pega a maquininha, vou vender bolo, vou vender o número é alarmante. Ao mesmo tempo que é bom, é assim, é bom porque seria se fosse um programa de empreendedorismo, né? Mas não é isso. É o jovem que está sem oportunidade, é o jovem que não vê perspectiva no mercado de trabalho, é o jovem que não vê perspectiva né, com os direitos trabalhistas, CLT, fundos de garantia, que não vê crescimento na empresa que ele vai atuar. Né? Eu ficaria muito contente, particularmente, né? Eu sou empreendedora, mas eu ficaria muito feliz se esse número, olha, o programa de empreendedorismo no Brasil os jovens estão abrindo o MEI, mas não foi por isso. Eu vi, assim, de relance, me prendeu a atenção aquele momento, porque eram jovens que não estavam vendo perspectiva, que pararam de trabalhar, que estavam abrindo MEI né, aqui em São Paulo é poupa tempo, mas aqueles programas, né, de emprego que tem eles fazem, né, no estádio, em algum lugar para o jovem abrir as vagas, e a quantidade de MEI que estava sendo aberto. Eu ao mesmo tempo, puxa, né? É uma felicidade que não dura, porque assim, falei, não é porque tem um empreendedorismo, não é porque ele se capacitou em algo e ele foi lá e está abrindo, não, é porque a matéria foi clara, não tinha perspectiva no mercado de trabalho. E jovens de 18 anos a 25 anos. O número foi claro na matéria. Não, Dani, e assim, isso me lembrou duas coisas, assim, né? A primeira que não existe mais carteira assinada, né? Então, assim, hoje, para tem uma geração, né, que começa na minha, inclusive, que você não tem perspectiva de se Uhum. aposentar. Porque, assim, a informalidade, ela é tanta, né, que as pessoas viram MEI, né, viram PJ, viram os escravos dos aplicativos, né, escravos do celular, né, mas a carteira assinada mesmo, né, não existe mais. Então, assim, a CLT, né, que era a garantia que a gente tinha, de aposentadoria, 13º, né, e Sim. até afastamento, quando você ficava doente, hoje não existe mais. Ou você trabalha e ganha para comprar o seu alimento, pagar as contas, ou então você vai para a miséria, né? A gente vê o resultado disso. Quando a gente fala de uma juventude, eu acho que você relatou muito bem o que está acontecendo. Assim, as pessoas não têm mais perspectiva, né? E eu acho também que existe uma outra coisa que aconteceu nesses últimos tempos, que é essa ideia do empreendedor, né? De você ser ali o dono, o patrão de si mesmo, tal e tudo mais. Mas, gente, o resultado disso é, a partir do momento que você fica doente, você vai para a rua, você vai para a miséria, né? Você vai para a margem da sociedade. O mês você não tem É. segurança nenhuma, não tem garantia nenhuma de nada. Então, assim, como que você vai conseguir se estabilizar? Não tem estabilização. Então, Aham. existe uma juventude hoje
que não está conseguindo ter acesso ao mercado de trabalho, e quando ele vai disputar as vagas, ele vai disputar com um pai de família experiente. Então, assim, o que resta para ele é justamente o MEI, essa carteira intermitente, né, que colocaram as Sim. cores da nossa bandeira para cooptar ali, né, a falta de garantias, a falta de direitos, a informalidade, a única garantia que você tem é que você vai trabalhar 14 horas por dia e não vai conseguir pagar as contas no final do mês. E a gente precisa lutar para que isso mude. A gente precisa lutar para que a gente tenha a possibilidade sim, que a gente consiga pagar as contas sim, e que a gente consiga ter acesso ao lazer, porque isso está garantido na nossa Constituição. E hoje a gente não tem. Pois é, eu fiquei assim, né? Porque eu falei, puxa vida, eu gostaria muito de ter visto essa matéria, mas que nós tivéssemos, né, igual você falou, um sistema de, empreendedor, mas eu estudei, eu me formei, eu prestei o ProUni, eu estou estudando tal matéria, estou fazendo isso, né, para poder continuar nos estudos, mas não foi isso. Né? Que a gente, pô, o cara virou empreendedor, mas ele tá na faculdade, então nesse meio tempo ele tá fazendo outras coisas para que ele não saia da faculdade. Um exemplo, né? Pode me corrigir, Paula, se eu estiver falando alguma coisa assim, mas o meu sentimento naquela matéria, puta merda, desculpa, o cara tá sem perspectiva. Né, ali, e foi claro, até a repórter, né, jovens que estão sem perspectiva, que estão fora do mercado de trabalho, que não vêem perspectiva no mercado formal, é, então, eu acho que está aí das tarefas aí também para a Paola de discussão, né? O mercado de trabalho. Eu queria só pontuar uma coisa, assim, porque assim, a perspectiva, né, a gente tinha um momento, né, falaram de esperança, acho que não tem, acho que a gente precisa sempre lembrar, né, existia um momento onde a gente conseguia sonhar com a universidade, da gente ter um salário maior do que os nossos pais, da gente ter uma expectativa de vida maior, né, do que os nossos pais, do que os nossos avós, com a aposentadoria, com a mudança de realidade, né? E eu sou muito fruta desse período, assim, né? Então, a gente conseguia ver, né, a filha da empregada doméstica, do jardineiro, do pedreiro, virando médico, advogado, tendo projetos, né, políticas públicas para incentivos, né, ao acesso à universidade. E aí a gente está chegando no momento onde nada disso mais é possível. Né? As pessoas, a gente estava discutindo a permanência na universidade, como que a gente poderia garantir a permanência dos nossos jovens, em especial os jovens negros e periféricos, na universidade. E a gente voltou a discutir o acesso. O que a gente está discutindo aqui é o acesso à universidade, ou melhor, o acesso a uma educação básica de qualidade para que consiga ter emprego. Então, hoje, a expectativa de vida da nossa geração, né, na minha geração e da posterior, é que a gente viva menos do que os nossos pais, porque a gente vai ter que trabalhar mais. A gente tem que trabalhar até o final da vida mesmo. Porque mesmo a aposentadoria não paga as contas, não paga o medicamento e não consegue dar conta de suprir, né, as necessidades dos nossos filhos, dos nossos avós, dos nossos netos. Então, assim, hoje tem muito aposentado que voltou a trabalhar porque ele é a única pessoa que está conseguindo ter emprego na família. Então, os Sim, pais estão desempregados, os filhos são desempregados e os avós voltaram para o mercado de trabalho para conseguir ter um sustento ali. Né? Então, a perspectiva, né, de vida foi embora junto com a dignidade da população. A gente precisa, sim, pensar na política, né, de Estado, né, e o Suplicy fala muito sobre isso, da renda mínima, né, para a gente sim, ter garantia, pelo menos, que a gente vai conseguir se alimentar. sim, Então, essa matéria que você traz, ela é justamente isso, assim, né? A concretização dessa falta de perspectiva de uma juventude que tem a certeza que está tendo menos oportunidade do que os pais e os avós, assim. E isso é muito triste, assim. eu acho que nós, enquanto mulheres é, petista, de esquerda, eu acho que é o nosso papel, né? O meu sentimento hoje, assim, que nós não vamos parar de lutar.
né? E não tem como, né? A gente está aqui buscando a retomada de um governo que traga as políticas públicas de volta, que traga a participação da juventude, que dê oportunidade para o jovem estar na faculdade, porque não é justo, né? Eu estava conversando esses dias, eu acho que foi até. Acho que até com a minha filha mesmo, se eu não me recordo, de um jovem que acabou saindo, retornando para a cidade dele, né? Nós somos aqui do ABC, então largou a federal, retornou para a cidade de Guarulhos, porque o pai perdeu o emprego e não tinha como auxiliá-lo na faculdade. A gente sabe o quanto é importante, né, o jovem estar na faculdade federal ou qualquer outra, ou mesmo que seja privada, mas de importância da família junto nesse sentido. Então, assim, a gente está no momento de retomar, de ter que retomar as políticas públicas, né, e retomar a participação, garantir o direito dos jovens ao estudo, ao estudo. A gente precisa, quanto mais jovens fora da faculdade, quanto mais jovens fora do ensino médio, esse plano que foi aprovado recentemente, o objetivo, Paula, é um só, é você não ter informação. O jovem não tem informação, o jovem não tem acesso à educação. Quanto menos jovem tem informação, quanto menos acesso na educação, menos poder de palavra você tem, né? Mesmo poder de diálogo, poder de discussão, né? Porque o jovem ele não nasce no ciclo político, no ciclo de discussão. Ele começa a entender a vida dele política dentro de onde? Dentro do ensino médio, que é ali onde tem o Grêmio, é ali onde começa uma formação com aquele jovem, né? Eu sou da época, né, que eu aprendi muita coisa dentro do Grêmio de escola, né? Eu tenho 39 anos e eu me recordo perfeitamente do papel do Grêmio no ensino médio, né? Eu acho que eu fui um pouco fora da casinha aqui, mas assim, eu fiz faculdade particular com 20 anos, não tinha ProUni, não tinha, oh meu Deus, fugiu, não? Yes. Não, tinha o FIES, mas eu não tinha acesso nunca. Eu fui uma daquelas que ficava negociando a faculdade, que quase fui expulsa por não pagar, e negociava. Eu não consegui FIES, porque era a época que precisava de fiador, você precisava colocar a casa. Quem queria ser fiador de uma estudante do FIES? Colocar a sua casa. É lógico que eu saí devendo, enfim, o importante, eu teve uma época que eu falei, meu, eu preciso me formar, né? Até porque também eu fui mãe jovem, então eu falei, eu preciso me formar, né? Hoje eu tenho uma criança, então eu preciso me formar. E fui ali lutando contra tudo e contra todos, né? Então, assim, não é todo mundo que aguenta tanta porrada nesse sentido, né? Mas isso, né? Minha filha tem 22, isso há 22 anos atrás. Então, assim, hoje, né? é, eu tenho total ciência disso. Quanto menos jovens que estão dentro dos espaços de educação, quanto menos jovens estão sem a formação, dentro do espaço de perdão, meu Deus, de grêmios de escola, é melhor para esse governo. É isso que eles querem, né? Esse é o sentimento que você não tem acesso, que você não tem cultura, que você não tem educação, que você vá para a escola, que a escola seja um ambiente desmotivante, né? Porque você chega cansado. O jovem que, por algum motivo, né, chegou cansado, tá lá na sua vida de trabalho, ou o próprio jovem que a gente acabou de citar, que virou MEI, que tá lá ralando na rua, vai para a escola à noite, chega lá não tem professor, aquilo acaba sendo desmotivante para ele, acaba o nível de evasão é grande também, né? É muito grande hoje. Então a gente tem aí umas grandes pautas para trazer, tornar as políticas públicas de novo visíveis para essa juventude, né? E para toda a população, todo o trabalho que tem sido feito. E eu quero agradecer você. Falei muito até. Não, imagina, eu tô aqui te ouvindo assim. Cara, assim, de verdade, eu vim de uma escola onde a gente tinha aula de orientação sexual com 12, 13 anos, sabe? Entre 11, quando a gente chegava no Fundamental 2, assim, você podia escolher, sabe? Então, Uhum, tinha fanfarra na escola, assim, era um outro modelo de escola, sabe? E eu vi essa uhum. escola sendo destruída, né? Escola pública, tô falando de escola pública, tá, gente? Eu nunca estudei escola particular. Então, essa escola foi destruída, né? Foi aniquilada ali durante muitos anos e a gente está no estado mais rico da nossa federação.
Então, quando a Sim, gente fala, né, de educação pública, né, dos grêmios, a importância do Grêmio você trouxe muito bem, né? O Grêmio tem um papel, inclusive, muitas vezes, de nortear as direções. Então, por exemplo, está tendo uma discussão sobre bullying racial dentro da escola, né? Que é por onde passam muitas vezes, e muitas pessoas, muitas professoras vêm conversar comigo sobre isso, né? sim. De conversar com as alunas, tal. O Grêmio muitas vezes faz atividade, né, consegue levar essa demanda, é a voz dos alunos para a direção. E também não tem isso, sabe? Esse conceito, né, de escola enquanto comunidade, um espaço de convivência que todo mundo tem que cuidar, isso foi destruído junto com a ausência dos grêmios. Então, quando você traz isso, né, da importância do Grêmio, de como aprender, se organizar, lutar e pautar, eu sempre falo, sempre que eu vou para a escola, eu falo assim: o que vocês gostariam de mudar? Né? A primeira resposta é ter música no intervalo, em todos os locais. Eu sempre falo o seguinte: então tem que falar para o Grêmio, conversar com a direção, tal, combinar com eles, de ter. Porque é isso, sabe? Organização. E a minha formação política também veio de dentro da escola. Né? Movimento Passe Livre, né? São organizações que passam ali pelo movimento secundarista. Então, a escola ela é fundamental e eu acho uma excrescência ter um governo que está discutindo homeschooling, sabe, no nosso país. Então, a gente deveria estar discutindo o fortalecimento da educação pública, educação básica, essa educação de convivência. A gente tem um modelo de PEI hoje que ela é excludente, né? Sendo que deveria ser o contrário. Então, fico muito feliz, né, com da gente poder estar discutindo sobre isso, conversar sobre isso, porque a educação é que transforma a nossa vida, é o que são os pilares para transformar a nossa realidade, né? Então, não tem como a gente não falar sobre isso, e o Estado de São Paulo precisa de uma é, reorganização, né, no sentido de estruturar melhor a PEI, de dar condições de ensino noturno, de dar condições para esse jovem que não tem mais perspectiva de pelo menos terminar o ensino, né, é fundamental. Aqui em Campinas, para você ter ideia, cerca de 3 mil alunos sumiram da rede da educação, da rede particular, estadual e municipal, porque não Evasão? conseguem. Evasão total, porque não Uhum. consegue se encaixar dentro desse modelo que está sendo colocado. Não conseguem pagar a escola particular, a escola municipal não consegue dar conta das demandas e a estadual não atende. E a gente faz o quê com esse jovem? Então, essa é uma discussão central que a gente precisa ter. E aqui, só para encerrar, aí eu fui para Uhum. a Baixada Santista recentemente e surgiram, eu não vou lembrar os dados certinhos, mas assim, foram criadas cerca de 1.000 vagas em presídios, mas apenas 80 vagas em ensino superior. Então a gente consegue saber qual é a prioridade do Estado e por que a gente precisa discutir educação e segurança pública. Eu agradeço. Eu acho que a Paola vem é, trazer aí, abrilhantar o nosso primeiro dia de live, o porquê votar em uma mulher, o porquê ter mulheres defendendo as pautas das mulheres, e não só das mulheres, como do jovem, a Paola, que tem um mandato voltado para a mulher negra, para o jovem negro, né? Não só para a mulher, mas para as pessoas pretas, para a população LGBT, QIAPN+, para o trabalhador, para o idoso, não, mesmo a Paola sendo uma jovem negra, mas aqui todas as demandas, né, como uma deputada, eu acho que ela vai estar atenta aí a todos os passos e eu espero que vocês que estejam assistindo, vocês aqui que entraram, são do mandato da Paola, pessoas que apoiam o mandato dela, eu acho que vocês têm o papel de estar junto, de fomentar esse mandato, porque é só crescente, né? Hoje a gente está aí com o nosso presidente, que é nosso presidente, né? Eu creio que ele vai se eleger aí no primeiro turno, né? Porque não tá fácil a guerra, hein, gente? Hoje a gente tem as fake news que só presta para isso, né? Para desmobilizar tudo que a gente está falando, é isso que a gente tem dentro num período eleitoral. Fake news para quê? O projeto fascista, o projeto da misoginia, o projeto do ruralista, o projeto das bancadas aí, né? Das N bancadas, né? Que só privilegiam
meia dúzia, né, Paula? Só quem tá no poder, né? Só quem tá em cima, né? Eu gostaria muito de não ver pobre votando num projeto fascista, né? De não ver negros votando num projeto fascista, mulheres não votando num projeto de misoginia. Então, eu acho que a gente está num caminho aí de falar, de fortalecer, de publicar cada vez mais o mandato da Paola, a candidatura da Paola, tanto quanto, né, está licenciada enquanto vereadora, mas a candidatura da deputada Paola para o Legislativo, e esse é o nosso papel enquanto mulher, né? Empoderar outras mulheres. Eu te agradeço. É, Agradeço a todos que participaram. Muito obrigada por você abrir esse ciclo de lives, Paola. Eu te desejo boa sorte, que você seja uma mulher muito bem votada na sua região de Campinas, que você esteja na Assembleia, porque eu vou bater lá. Uma Paola, temos pautas e assim, mas fico muito feliz, tá? Desde já quero te agradecer. Muito obrigada. Se você quiser finalizar, se você tem algum recado para dar, a mensagem da Paola enquanto campanha, que você tenha dias maravilhosos aí em todas as suas caminhadas, viu? E que você veja o seu projeto crescer cada vez mais. E desde já o meu canal está à sua disposição, né? Porque enquanto mulher negra, é para isso que eu estou aqui e é para isso que todos que eu acho que estão nos assistindo também estão aqui, né? Para nos apoiar sempre. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Para mim foi uma grande honra estar aqui abrindo É, esse ciclo de debates. Para a gente, muitas dessas pautas são extremamente caras para nós, porque eu me incluo nisso, né? Quando a gente fala da polícia, né? Eu ainda passo por inúmeras situações, né? Que as pessoas não conseguem nem imaginar. Então, assim, né? Você comentou um pouquinho, né, sobre a questão da pele, mas assim, a polícia sabe exatamente quem é negro e quem não é negro no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Então a gente não pode ter dúvidas, né, que a gente precisa construir uma sociedade antirracista, feminista, uma sociedade que inclua a população periférica, a população, os povos indígenas, que muitas vezes são excluídos, a comunidade LGBTQIA+, né? A gente precisa entender isso, né? Pode sim que a gente consiga se encontrar dentro da Assembleia Legislativa. E, gente, eu sempre digo que eu não tenho resposta para todos os problemas, mas que juntos a gente pode construir a melhor solução. E também quero pedir o apoio e o voto de todo sim, mundo, já que a gente está no período eleitoral, né? 13199, sou aqui daqui da região de Campinas, mas estou conhecendo muito o interior de São Paulo, a Baixada, a capital ali, o ABC, e é fundamental que a gente consiga unir forças para transformar esse estado, né? Com Lula presidente 13, Haddad 13 e Paola Miguel, deputada estadual 13199. ah, eu fico muito feliz, né? Nosso presidente, Haddad, governador, Paola, a gente vai ter muito trabalho aí pela frente. Eu quero agradecer a todos, um beijo, muito obrigada, viu, gente, para todo mundo que participou. E, Paola, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço, gratidão. Tá bom. Obrigada, uma ótima noite, uma ótima semana, que setembro seja um mês para você de muito, sabe que é muito trabalho. Toma água, Paulo, tome água, né? Aquela coisa, tome água, descanse, eu sei que é um mês de correria, mas que seja de muitas vitórias para você, tá bom? Gratidão mais uma vez, muito obrigada e pode deixar que eu vou seguir os seus conselhos aqui. Obrigada. A gente sabe que a correria eu mesma tenho agora, gente, eu preciso tomar água. A gente tem na correria. Mas parabéns, viu? E assim, gente, parabéns, Carlinhos. Gente, Carlinhos, olha, Carlinhos arrasou aqui na live, tá junto com a deputada. Carlinhos, obrigada, viu? Obrigada por apoiar a Paola. E todos que participaram, todos que entraram, uma boa noite. Eu acho que vamos encerrar. Beijão, gente. Muito obrigada a todas, todos Beijo. e todes. Beijo. Boa noite.